Nós estamos no meio de uma série chamada Remédio para a Alma. E o princípio que coordena essa série é muito simples. Nós estamos buscando soluções antigas para problemas contemporâneos. A grande pergunta é, quando o mundo antigo estava estressado, quando as pessoas do mundo antigo não sabiam mais o que fazer, tinham medo de ser invadido por guerras, medo do caos que existia no mundo, quando as preocupações tomavam conta do coração porque a plantação não vingou, porque a chuva não veio, o que é que eles faziam? O que é que eles faziam quando o coração e a alma deles era machucada pelo medo e pela presença de tantas outras coisas que poderiam causar terror? O que é que eles faziam nessas condições? E procurando na poesia antiga traços dessa atitude dos antigos, nós estamos procurando soluções para o problema que nós temos na nossa cidade de São Paulo. Nós também temos os nossos medos, nós também vivemos o nosso caos. Nós não estamos com medo de guerra, mas o mercado pode entrar em colapso a qualquer momento. Talvez existam rumores de guerra, talvez existam preocupações com um determinado estado do nosso país no momento, mas na verdade é que no nosso dia a dia nós temos temores, problemas, dores, sofrimentos que muitas vezes passam em silêncio e nós não sabemos o que fazer diante de tudo isso. E é por isso que nessa série nós estamos voltando os nossos olhos para a poesia, aquela apresentada nas Escrituras, para tentar encontrar soluções antigas para os nossos problemas contemporâneos. Os antigos também tinham medo, eles também tinham sofrimento, e o que eles faziam? Que remédio eles tomavam? Como que eles tratavam de suas almas? E nós vimos na primeira mensagem que um dos remédios que eles apresentam é chamado de paz. Mas não é uma paz que nós encontramos para vender em algum lugar, não é uma paz que nós encontramos em fugas, em sair, é uma paz que é dada por Deus no momento da dificuldade. E nós vimos que o princípio ativo da paz que Deus oferece, ela é chamada de Shalom. E Shalom é muito mais do que somente aquele sentimento de tranquilidade. Shalom significa a prosperidade, significa relacionamentos restaurados, significa uma vida que tem inteireza, que está intacta, que está tranquila e não está afetada pelos eventos que acontecem em volta dela. E nos dias de medo, nos dias de turbulência e tribulação, os antigos procuravam por Deus, porque Deus poderia oferecer Shalom em doses nada homeopáticas para eles. Eles sabiam que no meio do sofrimento existia um Deus que poderia dar para eles Shalom. Um Deus que poderia, apesar dos medos, apesar dos perigos, se fazer presente e oferecer aquilo que ele tanto busca no meio do caos, que é Shalom, paz. Mas não somente isso, nós vimos também que os poetas nos ensinam a, nesse voltar os olhos para Deus, parar para contemplar aquilo que Ele faz. Nós vimos que existe a necessidade de pararmos a nossa vida, de darmos um tempo no meio de toda a correria que é a nossa vida, no meio de todo o nosso estresse. Nós precisamos parar para ver a beleza da criação, contemplar o que Ele faz. E o salmista nos ensina que a contemplação, de acordo com Deus, é aquela que nós abrimos a janela para admirar sua criação, nós abrimos as Escrituras para admirar sua sabedoria e nós abrimos o nosso coração pedindo perdão pelos nossos pecados. Em sintonia com aquela música que nós cantamos, que a minha vida cante a ti, o salmista fala que as palavras do meu coração, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Esse contemplar de parar tudo para admirar quem Deus é, sua grandeza, sua sabedoria. Porque no meio do caos, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós podemos parar
para voltar os nossos olhos ao Senhor. E nós podemos contemplá-lo por quem Ele é. Nós podemos contemplar a sua natureza, o seu poder. Nós podemos contemplar e admirar a sua sabedoria. Uma sabedoria que transforma as nossas vidas. E no meio da correria, do estresse, nós podemos simplesmente aquietar e acalmar o nosso coração. E quem sabe, desfrutar daquilo que nós chamamos de calmaria. E quando nós falamos sobre a calmaria, na semana passada que o poeta apresenta, é uma calmaria que é talvez assim um modo mais poético de descrever. Um fenômeno climático que nos lembra da praia. Quando nós estamos debaixo do nosso guarda-sol, no mormaço, curtindo a brisa suave. Que esse fenômeno de calmaria transcreva o nosso coração, ou descreva o nosso coração. Que em meio de todo o caos que pode existir no mundo, e no salmo que nós vimos na semana passada, nós vimos que o caos era terrível, existia perigo de guerra, existia o medo de um caos no cosmos como um todo. Mas no coração do salmista existia aquele: vamos nos aquietar e lembrar que Deus é Deus. Que é Ele que é poderoso, é Ele que coordena todas as coisas, que nós não conseguimos controlar aquilo que está além do nosso alcance, que nós não conseguimos ser soberanos sobre todas as circunstâncias da vida, mas que nós temos um Deus que é poderoso, que se faz presente e Ele pode nos proteger, mesmo quando o caos toma conta do universo, mesmo quando o caos toma conta da vida. Existe um Deus que se faz presente. E no meio do nosso caos, esse Deus que é poderoso, esse Deus se faz pessoalmente presente para nos proteger. E isso significa que Ele não vai ser aquele protetor que não permite que nenhum perigo chegue, mas é que em meio ao perigo, em meio ao caos, existe proteção, existe cuidado, existe presença. Em outras palavras, tudo o que nós vimos até aqui nos mostram que a nossa melhor atitude diante do caos e da correria da vida, a nossa melhor atitude para cuidar do nosso coração, da nossa alma aflita, é voltar os nossos olhos para o Senhor. É voltar os nossos olhos para o Senhor. No meio da nossa tribulação, no meio dos nossos problemas, nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque Ele vai nos proteger, Ele vai cuidar de nós, Ele vai estar conosco e oferecer o livramento que Ele precisa oferecer para o nosso coração, para a nossa vida. E que o remédio que Ele tem para oferecer é um remédio que não se pode comprar em nenhum lugar. Nós não podemos, infelizmente, ir a uma farmácia e pedir doses de Shalom. Nós não podemos ir a um supermercado para comprar doses de contemplação ou, quem sabe, de calmaria. Mas como os antigos fizeram, nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e receber dEle esse remédio que sara a alma, que cura o nosso coração, que restaura a nossa vida. Mas na poesia de hoje nós vamos encontrar um elemento muito bonito. Porque nem tudo na vida é caos, nem tudo na vida é dor, nem tudo na vida é sofrimento e correria, nem tudo é estresse. Hoje o poeta vai nos convidar a olhar para a nossa história. E se nós formos honestos, nós vamos olhar para a nossa história de vida e nós vamos perder as contas de quantas vezes o Senhor já cuidou e já protegeu da nossa vida, de quantas vezes Ele já se fez presente de modo poderoso em nossas vidas e nos livrou. E quando o salmista olha para trás, para a história do seu povo, ele conta histórias de livramento, de redenção, de salvação, que ele diz: nós podemos celebrar um Deus que liberta, nós podemos celebrar um Deus que cura, nós podemos celebrar um Deus que salva. E o Salmo 107, então, nos oferece
Mais um remédio para a alma, a celebração. Nós encontramos motivos para celebrar, mesmo nos dias mais difíceis. Porque se nós formos honestos e olharmos para a nossa história, nós vamos lembrar o quanto o Senhor já fez por nós, o quanto o Senhor já nos livrou. O que acontece é que às vezes nós somos tomados de uma forma tão poderosa pelo caos à nossa volta, nós ficamos tão preocupados com os nossos medos, os nossos anseios, que nós esquecemos de olhar para a nossa história e lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E hoje o salmista vai dizer, olhando para a sua história, ele vai dizer, existem razões para nós celebrarmos. E eu acho que nós podemos nos identificar com ele. E o princípio ativo da celebração que ele apresenta como um remédio para a nossa alma é uma palavrinha hebraica chamada Hesed. Hesed é a palavra hebraica que coordena toda a sua poesia. Hesed poderia ser traduzido como bondade, graça, amor. E essa é a palavrinha que inicia o salmo no primeiro verso e termina o salmo no último verso. Ela descreve o amor que Deus tem, um amor que é fiel, um amor que é leal, um amor que é manifesto em fidelidade, lealdade e misericórdia. Um amor que em alguns lugares é traduzido como o amor leal de Deus. Existe uma lealdade, uma fidelidade nesse Deus, no modo como Ele manifesta e como Ele entrega o seu amor. E esse modo de entregar o seu amor por nós leva o salmista, então, a celebrar. Ele leva o salmista a olhar para a história do seu povo e falar, existem manifestações palpáveis do amor de Deus na nossa história. E nesse salmo, ele vai contar essas histórias para nós. Mas observe como começa o primeiro verso desse salmo, Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, deem graças, esse é o conceito de celebrar. Dar graças significa agradecer, adorar, celebrar, proclamar. No mundo antigo, a ideia de proclamar alguma coisa em forma de adoração era muitas vezes o modo como eles agradeciam, era o modo como eles mostravam o seu coração grato por aquilo que eles receberam. Rendei graças, em algumas versões vão dizer, deem graças, agradeçam, celebrem. Esse é o princípio que coordena toda essa poesia. Existe uma celebração, mas essa celebração tem um motivo. E o motivo é que o nosso Deus, o Senhor, Ele é bom. Nós podemos olhar para o mundo de cabeça para baixo, mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós encontramos alguém que é bom. Mas como é que esse Deus bom manifesta a sua bondade? E o poeta explica, ele diz, o seu amor leal dura para sempre. O seu amor leal dura para sempre. Hesed. O motivo da celebração é o amor. O motivo da celebração é que Deus faz o seu amor presente. Faz do seu amor o motivo dessa celebração. E ele explica, olha só o versículo 2 e o versículo 3. O Senhor os resgatou, ou seja, Ele nos libertou. Ele nos livrou de perigos, Ele nos salvou. E ele diz, proclamem em alta voz, contem a todos que Ele resgatou dos seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras. Ele está celebrando a Deus, porque Deus os havia libertado. Nesse momento da história desse povo, eles tinham passado por um período longo de escravidão. E tinham sido libertos pelo Senhor. E porque foram libertos pelo Senhor, poderiam voltar para sua terra natal. E nessa volta para sua terra natal, eles estão relembrando as tantas vezes que Deus manifesta o seu amor. E ele diz, vocês têm que proclamar em alta voz, vocês têm que contar. Deus tem bênçãos na sua vida, Deus tem na sua história manifestação do seu poder e da sua presença. Você precisa contar a sua história, você precisa contar para todas as pessoas
pessoas que o Senhor te resgatou. E eles estão lembrando de quantas coisas o Senhor os tinha resgatado. E não apenas salvado, não apenas libertado, não apenas tirado da mão dos inimigos. Ele tinha reunido esse povo de volta. Eles estavam finalmente em casa, podendo adorar ao Senhor. E reunidos como comunidade, eles cantam essa poesia juntos, como comunidade. E a abertura desse salmo, ele apresenta para a gente um princípio muito interessante. Nós podemos celebrar a Deus porque Ele tem um amor leal. E na nossa história, se nós formos honestos, nós vamos encontrar marcas do seu amor manifesto o tempo inteiro. Quem sabe um livramento de uma situação de perigo? Quem sabe a sua própria salvação? Nós temos marcas do amor de Deus espalhados por toda a nossa história. E hoje, à medida que nós lemos esse salmo, eu gostaria que você percebesse a genialidade do poeta. Porque a parte mais importante dita nesse salmo não é escrita em lugar nenhum. O princípio mais importante que nós vamos encontrar nesse salmo, ele não está escrito. E essa é a genialidade do poeta. Ele vai mostrar para nós um princípio de muita importância, à medida que ele conta 4 histórias de libertação do seu povo. E eu peço que você preste atenção, porque é possível que você se identifique com uma dessas 4 histórias. Talvez uma dessas 4 histórias possa ser a história da tua vida. E ele vai contar a história, em primeiro lugar, daqueles que nós vemos que ele chama de perdidos. Lembrando da sua história como povo, a sua memória vai para aquele momento em que o povo de Israel estava perdido no deserto, tinha saído do Egito e estava perdido no deserto. Eles estavam com fome, eles estavam com sede, eles precisavam de ajuda. E ele descreve essas pessoas como perdidos. Observe o versículo 4. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Eles não moravam em lugar nenhum, eles não tinham um lugar para chamar de casa. Eles estavam errantes pelo mundo, perdidos, sem saber onde era para frente. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, onde o norte some na sua frente, onde você já não sabe, você sabe que tem que seguir, você sabe que tem que caminhar adiante, mas você não sabe para onde o para frente fica. Perdido. Ele descreve o povo nessa situação. E para piorar, ele acrescenta, eles estavam famintos e sedentos e eles estavam à beira da morte. Por falta de comida, por falta de bebida, eles estavam prestes a morrer. O poeta, quando olha para o passado, ele vê dor, sofrimento de pessoas perdidas. Mas ele continua e ele diz, em sua aflição, ou seja, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, enquanto estavam perdidos, enquanto estavam sedentos, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles clamaram ao Senhor. Clamar ao Senhor significa, eles pediram ajuda. Eles reconheceram que precisavam de ajuda. Eles reconheceram que do jeito em que estavam, eles não iam conseguir sair sozinhos. Eles renderam a sua força. Eles não têm mais o que fazer. Eles reconhecem que sem ajuda divina, eles não têm mais solução. Não existe mais remédio à parte da intervenção divina. E no meio da aflição, no meio da tribulação, o que eles fizeram? Eles voltaram os olhos para Deus, reconhecendo que eram incapazes e pediram ajuda. É isso que significa clamar ao Senhor. É isso que significa voltar os olhos para Deus. E isso acontece quando? No meio da aflição, no meio da tormenta, no meio da fome e sede. Aquele povo desobediente, costumaz,
que tinha decidido não prestar atenção nas instruções de Deus. Esse povo rebelde, ruim, no meio da sua aflição, pede socorro. E o que o texto diz? Diz que existe uma provisão divina. E Ele, o Senhor, os livrou dos seus sofrimentos. Eles estavam passando por sofrimento. Eles reconheceram sua incapacidade. Pediram ajuda. E o Senhor os livrou. Redimiu. Salvou. E olha só o que ele faz. Ele conduziu esse povo por um caminho seguro e para uma cidade onde eles pudessem morar. Eles não tinham lar, agora tem. Eles estavam perdidos, agora tem direção. Eles estavam famintos, agora foram saciados. No meio da aflição, eles clamaram e o Senhor os libertou. No meio de um problema, pediram ajuda e Deus provisionou para eles. E quando eles veem a provisão de Deus, qual é o resultado? O resultado é celebração, o resultado é uma proclamar daquilo que Deus faz. Ele diz que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que Ele faz pela humanidade. Ele diz, eles voltaram em celebração, eles celebraram a libertação. E eles celebraram por causa do amor de Deus. Eles sentiram na sua própria história o amor de Deus representado. Eles viram o Senhor se manifestar poderosamente, pessoalmente diante deles, e agora eles têm motivos para celebrar. Em outras palavras, existe um momento pós-caos, existe um momento pós-tribulação, um momento em que as dores e os sofrimentos vão passar e que nós vamos pedir ajuda e Ele vai nos livrar. E nós vamos poder celebrar a Deus pelo seu amor. E Ele diz, pois Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Você percebe que Deus oferece para aquele que estava perdido direção, que Ele oferece para aquele que estava com fome e comida, que Ele oferece para aquele que estava sedento a água que satisfaz plenamente. De modo figurativo, Ele está olhando para nós, nós podemos olhar para isso e ver a nossa história, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos perdidos. Nós podemos voltar os nossos olhos ao Senhor, reconhecendo que precisamos de ajuda. Ele vai oferecer a sua presença poderosa e o seu livramento. E nós vamos celebrar juntos tudo o que Ele fez em nós. Juntos. O poeta, quando lembra da sua história, ele convida a cada um de nós a lembrar da nossa história. Porque existe um Deus que pode te fazer passar pelo caos, te livrar do sofrimento, curar a sua alma. E você vai poder proclamar para todas as pessoas o que Ele fez e celebrar a libertação. Mas Ele conta uma outra história. Ele conta a história daqueles que estavam presos. E observe como a linguagem desse verso é interessante, versículo 10. Eles estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presas com algemas de ferro do sofrimento. A prisão a qual ele se refere aqui, embora pudesse se referir ao período de escravidão deles, significa muito mais do que somente isso. Significam estar presos ao sofrimento. O poeta está lembrando na história do seu povo o quanto esse povo havia sofrido, o quanto esse povo tinha sofrido na mão de pessoas que eram contrárias a Deus, o quanto esse povo tinha sofrido pelos seus próprios pecados e pela justiça divina. E ele lembra que eles estavam como que em algemas de ferro, no sofrimento, como se eles estivessem escravos. E ele explica ainda,
por se rebelarem contra as palavras de Deus, e eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Esse povo se rebelou contra Deus, e eles estavam agora presos por sua rebelião. O seu pecado os havia dominado. Eles estavam vivendo o sofrimento daqueles que experimentam o desprezo do conselho de Deus. Deus tinha dito, faça isso, eles fizeram o contrário. Eles desprezaram o ensino de Deus. A culpa do sofrimento deles era deles mesmos. Eles eram culpados da sua própria dor, da sua própria prisão. E aí nós lemos o Senhor manifestando a sua misericórdia, e ele diz: o Senhor humilhou o coração deles com trabalhos pesados, para abaixar a bola desses rebeldes. O Senhor os humilha com trabalho pesado. Agora eles estão servindo a outros. Eles estão sofrendo as consequências dos seus próprios erros. E não tinha ninguém que os pudesse socorrer. Eles caíram e ninguém os socorreu. Dentre todas as opções, dentre todas as possibilidades, não lhes restou nenhuma segurança. Não sobrou ninguém para colher os cacos. Não tinha quem pudesse oferecer ajuda e levantar esse que tinha caído. Ninguém. Quando não tinha sobrado nada, quando eles chegaram no fundo do poço e não tinha mais ninguém, o que o povo faz? Eles pedem ajuda. Em sua aflição, clamaram ao Senhor. Senhor, eu não consigo sair daqui sozinho. Eu estou jogado nesse buraco, eu não consigo sair. Eu caí, não tem quem me levante. E o amor de Deus, ele é tão impressionante que ele se permite ser a última coisa que nós podemos olhar para buscar ajuda. A última coisa. Talvez a gente tivesse tentado várias outras alternativas, encontrar várias outras saídas para o nosso problema. Talvez a gente tivesse buscado encontrar soluções em outras pessoas. E tudo deu errado. Nós nos rebelamos, caímos, estamos sofrendo pelo nosso pecado. Não tem mais ninguém. E Deus se permite ser o último da nossa lista. O Senhor Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Aquele que é poderoso para criar com palavras tudo. Esse que pode fazer todas as coisas. Ele se permite ser a última opção da nossa vida. Quando não tem mais nada nem ninguém. E quando nós atingimos o fundo do poço, no meio da nossa aflição, nós clamamos. E Ele nos ouve. E os livrou dos seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão, das trevas profundas e quebrou suas algemas. Ele ouviu o clamor de um filho rebelde. Ele ouviu o clamor de um povo rebelde, que o havia desprezado, que tentou fazer tudo a seu modo e deu tudo errado. E para esse povo rebelde, que fica sem nenhuma alternativa, o Senhor mostra o seu amor leal. E Ele liberta esse povo, tira as algemas. E quando o povo passa por isso, então eles têm razões para celebrar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que Ele fez pela humanidade, porque Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Ele liberta, Ele salva. E nós vemos que aqueles que estavam presos pediram ajuda, receberam a provisão divina e agora têm razões para proclamar a sua salvação. Mas ele também conta a história daqueles que estavam presos nos seus próprios pecados. E aqui o autor não é nada educado. Ele diz o seguinte no versículo 17: eles agiram como tolos. Por que tolos?
porque conheciam a instrução divina, sabiam o certo, mas eles preferiram o errado. Eles preferiam suas próprias forças, o seu próprio jeito, o seu próprio modo. E em sua rebeldia, eles sofreram por causa dos seus pecados. Essa rebeldia de se voltar contra Deus, que é um ato decidido de pecado, de violar a santidade de Deus, de ignorar o que Ele tem para fazer, como tolos, Ele conta. E eles começaram a sofrer as consequências do seu pecado. O Senhor disse, não faz isso, tem consequências. E como tolos eles fizeram e assumiram as consequências. E olha a que nível o pecado deles chegou. Eles perderam o apetite por todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Você já passou por uma situação em que a aflição toma o teu coração de tal forma que você não tem condições mais de comer? Nós chamaríamos isso, quem sabe, de depressão. Ou ainda nós diríamos que isso seria um problema de distorção, de um distúrbio alimentar. Mas o caso dessa história, antes de ser um distúrbio alimentar, antes de ser uma depressão, era uma rebeldia. Era uma decisão de ir contra o Senhor. E porque eles foram contra o Senhor, começaram a sofrer pelos seus pecados, pelas decisões erradas que haviam tomado. E começaram a sofrer por isso. E o sofrimento chega a tal ponto que eles perdem o amor, perdem o apetite pela comida. O nível do sofrimento dessas pessoas era palpável. O nível da rebelião dessas pessoas também. E eles chegaram perto da morte. Mas aí, quando não tinha mais nada, nem ninguém, o que é que eles fizeram? Versículo 19. Em sua aflição, eles clamaram ao Senhor. No meio do sofrimento, no meio da falta de apetite por consequência de pecados, no meio da rebeldia, em algum momento chegou aquela situação em que ele fala, eu preciso de ajuda, eu estou errado e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, porque do modo como está não dá mais. Eu não consigo mais manter esse coração rebelde. Eu estou à beira da morte porque eu não consigo nem comer, tamanha a minha dor. E para esse filho rebelde, que clama no meio da sua aflição, nós vemos o Senhor. E Ele os livrou dos seus sofrimentos. Ele enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Ele mandou para essas pessoas, esses pecadores rebeldes, eles receberam a instrução de Deus e foram curados, e foram sarados, foram libertos pela palavra do Senhor, aquela palavra que cria todas as coisas, que transforma todas as coisas, transforma um coração de um homem rebelde, que precisa de ajuda, que pede ajuda e que recebe do Senhor o seu amor. Um amor que é leal, um amor que não falha, um amor que não falta, um amor que é abundante para resgatar, para curar, livrar o mais rebelde dos pecadores. E quando eles recebem essa provisão, o que eles fazem então? Eles celebram. Que louvem o Senhor pelo seu grande amor e pelas maravilhas que Ele fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios e ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Eles se voltam, no meio dessa libertação, eles se voltam então agora libertos para celebrar. Eles são convidados a se juntar à congregação dos que foram redimidos. E eles celebram esse Deus que liberta e transforma. Mas tem mais uma história. Aqueles que estão em perigo. E aqueles que estão em perigo são descritos como aqueles que
viajam pelo mundo em navios. Eles percorrem rotas comerciais nos mares. Esses são aqueles que estão a trabalho, nos afazeres do dia a dia. Esses são aqueles que estão fazendo os seus negócios. Eles estão cumprindo sua função. É assim que eles provisionam para sua família. São viajantes, vendedores, eles têm comércio a ser feito. E eles tinham a opção, olha só que bonitinho que dava para eles fazer. Eles viam as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Lá no meio do oceano, eles podiam parar para contemplar a grandeza de Deus. Mas olha o que ele faz. Por sua ordem, ordem de Deus, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Os seus navios eram lançados aos céus e depois desciam às profundezas. E aí eles foram tomados de pavor, medo, terror. Eles estavam enfrentando aquilo que todos os outros navios mercantes enfrentavam: tempestade em alto mar. As ondas estavam revoltas. O barco estava correndo o risco de naufragar. E o que acontece com aquele que está dentro do barco, no meio da tempestade, no meio do oceano? Medo, terror, pavor. É engraçado que esses não são descritos como pecadores terríveis. Esses são descritos como mercadores comuns. Homens e mulheres que saem todos os dias para trabalhar e que enfrentam nos seus trabalhos tempestades tumultuadas. Eles enfrentam os problemas do mercado, que ora sobe, ora desce, e eles não sabem mais o que fazer. Aliás, observe a descrição que ele dá. Eles cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam apanhando tanto dessa tempestade, eles estavam apanhando tanto dessa função no seu trabalho, que eles não sabiam mais o que fazer. Perdidos. Perdidos. Não eram pecadores terríveis, eram trabalhadores. Mas no exercício de sua profissão, no exercício de sua função, eles estavam apanhando sem parar. Nada disso fora do controle do Senhor, segundo nos conta o poeta. E no meio da tribulação, no meio da dor e do sofrimento, de não saber mais o que fazer, o que é que eles fazem? Em sua aflição, eles clamaram ao Senhor. Depois vem uma provisão. Ele os livrou de seus sofrimentos. O que ele fez? Ele acalmou a tempestade, ele aquietou as ondas. E o que chegou? A calmaria os alegrou e os levou ao porto em segurança. No meio da tempestade em alto mar, esses trabalhadores pediram ajuda. E o Senhor os livrou. A tempestade passou. A calmaria chegou. Eles se alegraram. E agora eles têm uma rota. Porque o Senhor dá uma direção para eles e eles vão até o porto em segurança. O que acontece depois do livramento? Proclamação, que louvem ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que Ele fez pela humanidade, que exaltem em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Esse Deus tem que ser celebrado. Esse é um Deus que liberta, não importa qual é a sua situação. Não importa se você está perdido no deserto, não importa se você está preso no seu pecado, não importa se você está vivendo as consequências do seu pecado, não importa se você está em alto mar no meio das tempestades deste mundo, não importa quão perdido você esteja, existe um Deus que se permite ser a última coisa na sua vida, que quando você clamar, Ele está pronto para te livrar da situação que você está.
E a beleza desse salmo é exatamente naquilo que ele não escreve. Mas existe um padrão aqui. Existe um modelo. E ele repete esse modelo 4 vezes. Ele conta a mesma história 4 vezes. O problema é diferente cada vez. Mas o pedido de ajuda sempre está lá. A provisão divina sempre está lá. A proclamação pela provisão divina sempre está lá. E eu acredito que a celebração que ele apresenta nesse texto, nessa poesia, ela é marcada por um padrão que deveria modelar as nossas vidas. Um padrão que começa com um reconhecimento de uma situação de perigo. Todas as histórias que o poeta conta, todas elas começam com um problema, começam com um perigo. Existe um problema acontecendo e aqui todos nós podemos nos identificar. Talvez o poeta não tenha contado o teu problema, mas pelo padrão que ele apresenta aqui, você pode encontrar a solução para o seu problema. Está com problema no casamento? Está com problema na educação dos teus filhos? Está com problema no teu trabalho? Perdeu o seu emprego? O mercado acabou com as tuas oportunidades? Você perdeu os seus rendimentos? Você está à procura de um emprego? Você não sabe que emprego procurar? Qualquer que seja o seu problema. O padrão que o poeta ensina é: reconheça que você está em perigo. Reconheça que você está com um problema. No meio do caos dessa vida, especialmente na vida acelerada de São Paulo, nós queremos colocar a culpa em todos. Nós queremos encontrar soluções em todos os outros lugares. Nós queremos encontrar culpados. Mas a verdade é que, todos os dias, nós saímos como mercadores a um mar turbulento. E no meio das ondas, nós enfrentamos perigos todos os dias. Todos os dias. Qual foi a última vez que você quase bateu o seu carro? Qual foi a última vez que alguém quase te atropelou? Todos os dias nós vivemos situações de perigo. E o padrão que o poeta ensina é: primeiro, reconheça. Você tem um problema, você passa por perigos. Mas não só isso, exige mais do que isso, exige um pedido solene de ajuda. No caso daqueles que estavam perdidos, eles precisavam de direção e não sabiam onde encontrar. Os que estavam presos precisavam ser libertos. Os que estavam em pecado, estavam à beira da morte, precisavam ser curados. Os viajantes dos mares precisavam que a tempestade se acalmasse. Qualquer que seja o perigo ou o problema que afronta a tua vida, você precisa aprender a pedir ajuda para quem realmente pode ajudar. E o pedido de ajuda é: eu não consigo, eu não posso, eu estou em pecado, eu preciso de ajuda. Qualquer que seja o seu problema, exige um reconhecimento de um pedido de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não tem nada pequeno em pedir ajuda. Não é nada que vai diminuir a tua dignidade pedir ajuda. Mas o padrão que o poeta ensina é que é necessário nascer no nosso coração a humildade que me permita reconhecer o meu perigo e a minha necessidade de ajuda. E reconhecer a necessidade de ajuda geralmente significa reconhecer: eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Isso vale para o casamento. Isso vale para o trabalho, isso vale para a faculdade. Nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e pedir ajuda.
O amor leal de Deus é tão intenso e poderoso que Ele se permite ser a última opção que nós vamos fazer. E Ele nos ama de tal forma que Ele espera o nosso pedido de ajuda. Porque nós sabemos que Ele é um Deus poderoso, capaz de proteger e que se faz presente no meio da aflição. Qualquer que seja a sua aflição. Deus vai manifestar o seu amor leal. Vez após vez o salmista diz, e os livrou, e os livrou, e os redimiu, e os curou. Vez após vez, Deus manifesta o seu amor leal. Mas não entenda o poeta de maneira equivocada. Ele não está dizendo que essa manifestação é instantânea ou indolor. Se você lembrar do povo que passa perdido no deserto, eles ficam lá 40 anos. Talvez a história dos mercadores em seus navios seja mais automática. Às vezes nós gostaríamos que fosse exatamente assim. Senhor, está turbulento. Eu clamo, Ele acalma. Mas o poeta sabia que isso iria enganar o nosso coração. E por isso ele lembra do deserto? Foram 40 anos. Deus vai manifestar o seu amor. Deus vai manifestar a sua graça. Mas Ele não é micro-ondas. Não tem botão de 30 segundos. Ele não é automático, como os robozinhos que nós vemos respondendo às nossas perguntas nos sites de relacionamento. Mas, via de regra, a demora de Deus está relacionada com a demora do nosso coração em reconhecer que precisamos de ajuda. Via de regra. Via de regra, Deus tarda da nossa perspectiva, porque nós somos duros e rebeldes. Aquele povo precisou ficar 40 anos para ter o coração amolecido. Existe um padrão aqui. Existe sim uma manifestação do amor leal que Deus tem. Mas existe uma relação direta também com a dureza do nosso coração. Mas finalmente, quando nós pedimos ajuda, quebrantados pela nossa situação, e Deus manifesta o seu amor leal, o resultado é livramento. E livrou, e os redimiu, os curou, os salvou. Existe livramento. Existe livramento. Eu não sei o que é que você está passando hoje na sua vida, mas eu sei que existe um Deus cujo amor leal não abandona e que, se você buscar por sua ajuda, voltar os teus olhos e o teu coração para Ele, Ele pode libertar você do seu caos. Não vai ser instantâneo, não vai ser indolor, mas Ele vai estar presente. Ele vai estar presente. E quando isso acontecer, nós vamos celebrar juntos. Nós vamos nos reunir aqui e nós vamos contar as histórias desse Deus que salva e liberta. E nós vamos cantar juntos, celebrando a um Deus que transforma vidas de verdade, um Deus que transforma corações aflitos, soberbos, em corações humildes e dependentes, que transforma a história da vida das pessoas, que transforma aquilo que a gente achava que não tinha solução. Celebração. Nós podemos celebrar o nosso Deus. E o convite que o poeta faz é, da mesma forma que ele olhou para a história do seu povo e viu a redenção do Senhor, o amor de Deus, o livramento de Deus, e convida o povo a celebrar.
Ele oferece o convite para você. Você pode olhar para a sua história e ver o quanto o Senhor já te protegeu, já te livrou, já te abençoou. E você pode também celebrar esse Deus. Observe como o Salmo termina. Quem é sábio, o oposto do tolo, quem é sábio, reflita nisso e perceba como tem sido leal o amor do nosso Senhor. Reflita em como Deus tem sido leal na tua história, na tua vida. O como esse amor leal tem sido manifesto nos teus problemas, quando você se humilha e pede por ajuda. Existe um como Deus faz, que é a grande beleza desse salmo, que é a parte que ele não escreveu, que poderia ser resumida assim: não importa qual é o seu problema, você pode pedir ajuda, ele vai oferecer a sua provisão e nós vamos proclamar o que ele fez até os confins da terra. Quem é sábio, reflita nisso. Quem é sábio, reflita em como Deus manifesta o seu amor. E Ele manifesta o seu amor para aqueles que estão no meio dos seus problemas, quando eles pedem ajuda. Vamos orar?